Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Daremos continuidade hoje aos estudos do Catecismo da Igreja Católica e você é nosso convidado a permanecer conosco. Pegue aí o seu catecismo, já deixe aberto a partir do parágrafo número 144 e a gente vai então prosseguir a partir daí, tá bom? Se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito. Também deixe aí o seu positivo se você gostou e compartilhe com a sua rede. Também será importante que você acione o sininho para receber as notificações dos lançamentos que fazemos todas as semanas, tá bom? Vamos à nossa vinheta e já retornamos com o catecismo. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e como fazemos em todos os nossos encontros, iniciaremos fazendo a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo para que sejamos abençoados por Deus e que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para compreender perfeitamente a santa doutrina da nossa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. No nosso último encontro, no nosso último vídeo, nós falávamos a respeito da obediência da fé. E é a partir daí, então, que nós vamos iniciar hoje, ressaltando alguns aspectos mais práticos a respeito da fé e do que ela significa. E no parágrafo, então, 144, eu quero colocar aí na tela para você acompanhar comigo, nós vemos o seguinte: obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Então, nós falávamos semana passada que obedecer na fé significa entregar-se a Deus, colocar-se inteiramente à disposição de Deus a partir daquele encontro que Deus quis marcar conosco. Naquele quadro que projetamos na semana passada, nós vimos que Deus quer se revelar a nós e espera de nós uma contrapartida desta amizade que Ele nos propõe, e a forma como nós nos relacionamos com Deus é a fé. Então, a fé é aquilo que permite que nós nos relacionemos com Deus. É pela fé que nós nos encontramos com o Senhor e nos damos a Ele e podemos receber dele todas as graças que ele tem para nos dar. E esta obediência é uma obediência livre, não é? Que é pautada no amor, como nós falamos e conversamos na semana passada. E aqui, então, este parágrafo nos cita dois exemplos máximos na Sagrada Escritura. Maria, a Mãe de Deus, porque ela se entregou plenamente ao Senhor, sobretudo no fiat, no sim, no faça-se. Ela entregou a sua vida ao serviço do Senhor para ser a mãe de Jesus. E Abraão, que viveu cerca de 18 séculos antes de Cristo e que é considerado o pai da fé. E hoje a gente vai conversar rapidamente sobre o porquê, qual é a razão de Abraão ser considerado o pai da fé. Vimos também que a obediência da fé, ela está
relacionada com a palavra de Deus, ou seja, ao ouvir a palavra de Deus, que vem tocar o nosso coração, vem tocar a nossa vida e transformar todo o nosso viver. É como nos fala a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, quando nos diz que a fé vem da pregação. Ou seja, à medida que eu abro meu coração, o meu ouvido, a minha mente para ouvir a pregação da palavra de Deus, a fé é alimentada e ela surge, ela cresce, ela frutifica. Tá bom? A partir daí, então, nós temos no parágrafo número 145 o seguinte: a Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara, esposa de Abraão, recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Então aqui está a explicação por que de Abraão ser considerado o pai da fé. E por ser o pai da fé, ele tem muito a nos ensinar. Nós podemos olhar a figura de Abraão e compreender muita coisa a respeito da fé. Vejam vocês, Abraão já era idoso, tinha 99 anos, quando Deus promete a ele uma longa posteridade e inúmeros filhos, tão numerosos quanto as estrelas do céu. E Sara, além de idosa, nunca conseguiu ter filhos porque ela era estéril. Vejam vocês que Abraão tinha tudo para duvidar de Deus. No entanto, ele acolhe esta promessa de Deus e esta promessa se realiza. Sara fica grávida, ok? E nasce então o filho de Abraão, que foi o Isaque. Não bastasse isso, Deus pede a Abraão que sacrificasse seu próprio filho, como que pedindo uma prova da fidelidade de Abraão a ele, Senhor. E Abraão não titubeia. Ele pega o menino e parte para sacrificá-lo num ritual que aparentemente era comum naquela época de sacrifício de crianças ou de pessoas para as divindades de então. Mas então Abraão consente com isso e parte para os montes longínquos lá daquela região para sacrificar o garoto. E na hora H, Deus intervém através de seus anjos e interrompe aquele processo. Abraão mostrou que ele era fiel a Deus e que ele era realmente aberto a fazer o que Deus queria. Então Abraão, não bastasse toda essa situação, sai da sua terra e parte para uma nova terra que Deus lhe prometera. Imaginem vocês a dificuldade que não era naquela época, e hoje já é assim, não é? A gente vê toda a dificuldade desses refugiados que saem de suas terras, de seus países, da Síria, da África, aqui perto de nós, da Venezuela, aqui mesmo do Brasil, em regiões pobres que migram para outras regiões onde podem trabalhar, é sempre muito sacrificado, muito perigoso. E Abraão, com 99 anos de idade, sai como um peregrino para um lugar que Deus ia mostrar para ele, na confiança, na fé. Essa é a mensagem que Abraão nos deixa. E esta postura de Abraão deu a ele a condição de ser amigo de Deus. Que coisa bonita! A gente na aula passada falou que Deus quer ser amigo nosso. E pela fé, nós mostramos a Deus que nós somos amigos do Senhor também. E Abraão conseguiu isso. Lá no livro de Isaías, nós vemos no capítulo 41, versículo 8, que Deus chama Abraão de amigo. Puxa, olha,
ser chamado de amigo por Deus deve ser tudo de bom, não é verdade? Pois bem, é assim que nós queremos fazer, é assim que nós queremos ser amigos de Deus. E queremos fazer isso e podemos fazer isso através da nossa relação com o Senhor naquela circularidade. Deus se revela a nós e nós nos abrimos ao Senhor através da fé. E agora, então, no parágrafo número 146, o Catecismo nos fala alguma coisa a mais sobre a fé e a fé de Abraão. Abraão realiza, assim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Graças a esta fé poderosa, Abraão tornou-se o pai de todos os que haveriam de crer. Portanto, meus amigos, Abraão é a figura que nós temos hoje como modelo de fé, porque ele se abriu, se entregou, ele confiou e tomou atitudes de fé. Porque tantas vezes a gente fala que acredita, que tem fé, mas é uma fé tão pequenininha, uma fé que não consegue realizar nada e nada acontece na vida da gente. Abraão não. Abraão acreditou, se entregou a esta fé e esta fé o movimentou, o levou a ter atitudes. Então eu acho que para mim e para você fica uma pergunta no ar que todos nós provavelmente estejamos questionando. Que tamanho é a minha fé? Eu tenho fé? A minha fé é uma fé madura? A minha fé é uma fé capaz de ser amigos de Deus? Podemos, pela nossa fé, nos aproximar do Senhor com confiança e fazer aquilo que Ele realmente quer de nós? Esta é a pergunta que, naquela manhã de Pentecostes, as pessoas fizeram aos apóstolos quando eles saíram do cenáculo pregando. Eles ouviram da parte dos apóstolos que eles deveriam se abrir a Jesus, que deveriam acolher o Espírito Santo, que o Espírito Santo ia fazê-los compreender todas as coisas e que Jesus poderia se tornar Senhor e Salvador da vida deles. Aí eles então perguntam para os apóstolos: o que é que nós devemos então fazer para ter esta vida que Deus nos prometeu? O que nós precisamos fazer? Meus caros, o que nós precisamos fazer é tomar posse, inicialmente, tomar posse das promessas de Deus. A salvação já nos foi dada. Deus já nos salvou. Vamos então tomar posse deste presente. É como se eu desse para você um presente que você não tivesse nem aberto o pacote, guardado dentro do armário e não tivesse se apossado dele. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus em nossas vidas, nós estamos então fazendo deste nosso encontro com Ele uma nova realidade. Quando eu permito que Ele seja meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Senhor, eu aceito a Tua salvação e sou necessitado dela. É então o que os apóstolos responderam àquela multidão que perguntavam o que nós precisamos então fazer diante de tudo isso. E eles respondem para aquela turma toda: creiam em Jesus, convertam-se de seus pecados e então poderão viver a vida do Filho de Deus ressuscitado. Esta vida do Filho de Deus ressuscitado que todos nós queremos ter, depende de acreditarmos em Jesus e de nos convertermos nos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa vida, às vezes, tão longe do Senhor. Fé e conversão, esta é a medida para recebermos esta vida nova. Mas então, voltando ao que já falávamos semana passada, o que é a fé? Nós vimos aqui no
no parágrafo número 146 do nosso catecismo, citando a carta aos Hebreus, que a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Ou, noutra tradução, de uma forma um pouco mais simples, nos fala que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Minha gente, todos nós que somos batizados temos fé. Você é batizado? Então você tem fé. É verdade. Mesmo aquele que diz que não tem fé, tem sim. Talvez uma sementinha no meio de tanto entulho colocado por cima, mas esta fé está lá. Na medida que nós vamos nos convertendo, limpando o terreno, limpando o nosso coração, tirando todo o pecado, alimentando esta fé como uma pequena plantinha, ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando madura e ela então começa a produzir os seus frutos. Portanto, meus caros, a fé precisa ser cuidada. Você tem fé sim, mas invista na sua fé. A fé, meus caros, como já dissemos, é um meio pelo qual a gente se relaciona com Jesus. Não dá para a gente se relacionar com Jesus sem a fé. E se a minha fé, então, não está bem cuidada, o meu relacionamento com o Senhor, por nossa culpa, se torna um relacionamento, às vezes, frio, distante. São Paulo, na carta aos Efésios, nos diz que, pela graça de Deus, foste salvo, mas por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. A fé, portanto, permite que esta salvação seja acolhida, aceita e produza os frutos que se espera de nós. Portanto, a fé, meus caros, é a nossa resposta a essa iniciativa de Deus. E eu posso, então, pela fé dizer, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Senhor de todo o universo, que o Senhor veio para nos salvar. Ter fé é ter confiança em Deus. Ter fé é depender de Deus. Ter fé é obedecer a Deus. Se eu digo que tenho fé, mas quero fazer as coisas só do meu jeito, do jeito que eu acho, sequer pergunto para Deus qual é a vontade dele, vivo como se Deus não existisse, não dependo dele para nada, então esta fé realmente é uma fé que está muito pequena, muito frágil. A fé, meus caros, é a certeza, é a convicção de que Deus vai agir. É como aquele exemplo de um equilibrista que está atravessando um arame esticado entre um prédio e outro, bem alto, com uma bicicleta. E aquele equilibrista, então, está lá, atravessando aquele arame, todos lá embaixo aplaudindo e ovacionando este homem que fez aquele grande feito de se equilibrar naquela altura. E alguém então pergunta para uma dessas pessoas que estavam assistindo, você acredita que este homem é capaz de atravessar este arame? E a pessoa olha, sim, eu acredito sim, eu acho que ele pode sim atravessar, ele já está demonstrando que consegue atravessar. Então esta pessoa se volta para ela e diz, então eu vou pedir para que ele coloque você na garupa da bicicleta e você atravesse com ele. E a pessoa então, cheia de medo, ela foge e não aceita a proposta. Às vezes na nossa vida com Deus, nós fazemos as coisas mais ou menos desse mesmo jeito. Nós fazemos da nossa vida uma vida não comprometida com Deus e nós acreditamos em Deus até certo ponto e não muda nada na nossa vida. É como eu às vezes comento, não é? Nos nossos livros de história, alguém nos explicou um dia que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Eu acredito nisso. Eu não estava lá, eu não vi, mas as pessoas afirmam isso. Eu tenho fé que Pedro Álvares Cabral efetivamente descobriu o Brasil. Mas se amanhã ou depois alguém, algum historiador,
vier e disser, e de maneira comprovada, olha, quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, foi, quem sabe, Cristóvão Colombo? Eu falei, puxa, eu vou mudar, eu vou tirar o Pedro Álvares Cabral, vou colocar o Cristóvão Colombo, e isto não mudou nada na minha vida. Então isso não é fé, gente. Isso às vezes é só um conhecimento. A fé é muito mais do que conhecimento. E a fé muda a minha vida, transforma a minha vida. Então, como é que você tem vivido a sua fé e o seu cristianismo? Será que a religião tem sido para você somente um código de normas? Será que talvez a religião seja tão somente uma entrega exterior e que não atingiu ainda o seu coração? Ou talvez a religião seja um grande código de normas das coisas que eu não posso fazer e das coisas que eu posso fazer? Pessoas às vezes necessitam de ser monitoradas e controladas e dependem da religião para isso. Ou quem sabe que a religião se tornou tão somente uma ideologia puramente humana? Não, meus caros. A religião não é isso. A religião é o exercício da fé cotidianamente nesse nosso relacionamento com Jesus Cristo. Portanto, a fé não é um sentimento. A fé não se mede por emoção, não se mede por autossugestão. É uma decisão total nossa. A fé nos leva a agir conforme aquilo que a gente acredita e conforme aquilo que Jesus nos prometeu. A fé ou ela é ativa e se manifesta, ou não é fé. Porque não existe fé que não se manifesta. A fé é plena sempre. Então convidamos você a dar esta resposta de fé a Deus. Sim, Senhor, eu creio. Tá bom? É a mensagem que queríamos deixar para você hoje. Esperamos que você tenha aproveitado. Na sequência, deixaremos alguns textos e algumas passagens bíblicas para você rezar. Um grande abraço a todos vocês, Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.